A paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, mais um ano se chega, o ano velho se finda e o ano novo se chega. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023, a qual nós temos que agradecer por estar aqui para exaltar e louvar o nome do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para trazer palavra do Deus eterno que alegra os nossos corações e que nos fortalece a cada dia na presença de Deus. Hoje eu quero falar sobre algumas estratégias de Josafá, como ele recebeu a vitória, como ele recebeu a prosperidade de Deus. Mas primeiro, se inscreva no canal, deixa um joinha para que outras pessoas possam também assistir esse vídeo e que a palavra de Deus possa se expandir no mundo, porque Jesus está voltando para buscar um povo santo, um povo que crê e obedece os mandamentos de Jesus. Se inscreva, compartilhe e curte para que outras pessoas também possam ter esse privilégio de ouvir esta mensagem. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazão, Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com algum dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá que um exército enorme vinha contra ele, de Édom e do outro lado do mar morto. Já está em Azazão, Tamar, isto é, em Gede. Alarmando Josafá, ele decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está no céu? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel? O teu povo adeste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás.
e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e o habitante dos montes de Seir, cujo território não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Vê agora como estão nós retribuindo aos virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Joazel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Giel, e trineto de Matanias, levita, e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desça contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneça firme e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-lo amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todos os povos de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante ao Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se, louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoá. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém. Tenha fé no Senhor seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando, deu graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estava invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-lo e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, se olharam para o imenso exército
viram somente cadáver no chão. Ninguém havia escapado. Aquele que crê no Senhor Jesus e coloca sua confiança em Deus, ele sempre será vitorioso. Você não precisa mover as suas mãos para lutar contra o seu inimigo, para lutar contra as hostes do mal, para lutar contra as bruxarias, feitiçaria. Você não precisa levantar suas mãos. Basta você dobrar o seu joelho, louvar e glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, orar a Deus e se colocar nas mãos de Deus, porque Deus vai à frente daquele que busca. Deus vai à frente do teu filho, do teu servo. Deus joga por terra todos os seus inimigos. Não adianta levantar contra você, porque na sua frente, meu amado, está um Deus poderoso, está um Deus guerreiro que luta contra as hostes de Satanás. Satanás tenta de todas as formas lutar contra você, mas ele sai derrotado, ele sai destruído, ele sai esmagado, porque os demônios não têm e nem nunca teve mais poder do que Deus. Não adianta lutar contra os filhos de Deus, porque maior é o que está na frente dos filhos de Deus, que é o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Aquele que se levantar contra você, pode ter certeza que vai cair por terra, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Quando nossas vidas estão nas mãos de Deus, nós somos vencedor, porque quem luta por nós é o próprio Deus. Deus fez com que aqueles homens que foram lutar contra o povo dele, se matassem uns aos outros, lutassem, se pegassem com uns aos outros. A estratégia de Deus, ela é maior do que você possa imaginar. Deus, ele arruma as estratégias para te livrar do laço, das armações do inimigo. Deus, ele arruma as estratégias para tirar você do meio daquilo que não é agrado aos olhos dele. Deus é poderoso. Basta você crer e confiar no poder de Deus. Nenhum indivíduo está isento de contraírem inimizade, principalmente quando há conflitos envolvendo lideranças. Josafá foi surpreendido no momento inesperado e, pelo que nos mostra o texto, ele estava despreparado para o confronto naquele momento militar, pois o seu contingente era muito menor do que a dos seus inimigos. Aqui diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com algum dos seus meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Édom e do outro lado do mar morto. Já está em Azazão Tamar, isto é, em Gede. Foi isto que levou Josafá a temer. 2 Crônicas 20, verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Apregoou um jejum em toda a Judá. Vejamos que a reação de Josafá, a atitude, a oração, o que ele foi fazer? Ele foi orar, ele foi buscar o Senhor. E a vitória que ocorreu quando Josafá temeu, buscou ao Senhor por meio de jejum e oração, pedindo-lhe socorro. A oração e o jejum, o Espírito do Senhor começa a agir no meio da congregação. O Senhor escolheu para usar um levita, um dos cantores do templo, Jaziel, cujo nome significa Deus vigia sobre mim. Este levita, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou palavras de consolação divina, demonstrando
o poder da verdadeira profecia. Primeiramente, Deus tirou o temor do coração de Josafá, mostrando-lhe que a peleja era dele naquele momento. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Glória a Jesus. Como Deus é poderoso, né? Quando você busca Ele em oração, quando você louva, você glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Você está passando por aflição, por um momento de dificuldade, momento de, às vezes até mesmo perturbação, às vezes até mesmo Satanás tenta te afligir. E você começa a orar, e Deus vem ao teu encontro e joga por terra todas as barreiras, todas as fúrias do diabo, todas as setas inflamadas. Deus é poderoso. Nós temos que, tudo que nós fazermos com fé, com confiança que nós vamos vencer, que nós vamos alcançar a vitória, porque nós alcançamos a vitória quando cremos, quando confiamos num Deus poderoso. E depois o Senhor começou a traçar a estratégia, demonstrando a sua onisciência, onipresença e onipotência, porquanto sabia aonde o inimigo se encontrava e o que estava fazendo. Haveria vitória sem haver luta corporal. O Senhor era com o povo dele, era com eles. Ele disse em 2 Crônicas 20, 16, 17: amanhã desça contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneça firme e veja o livramento que o Senhor dará a Judá. Ó Jerusalém, não tenha medo, nem desanime. Saia para enfrentá-lo amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá reverenciou Deus, confiou no seu poder e agradeceu antecipadamente pela vitória prometida. 2 Crônicas 20, 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Todos os povos de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante ao Senhor. Josafá não levou armas carnais, somente espirituais, a fé e o louvor. E o que Deus quer de você? Que você leve as armas espirituais, a fé e o louvor, a confiança nele, de vitória, e agradeça antes de receber, porque quando você agradece antes de receber, porque você já crê que a vitória é sua, que a vitória já chegou em tuas mãos. Assim como acreditou Josafá e louvou e agradeceu a Deus antecipadamente. Crônica 20, 19 diz assim: então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Josafá exortou o povo a crer em Deus para alcançar segurança e confiança nos profetas do Senhor, para que prosperasse, para que a prosperidade fosse alcançada. De madrugada partiram, 2 Crônica 20, 20, para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé
nos profetas do Senhor e terão a vitória. O poder da verdadeira profecia foi tão grande que Josafá ordenou cantores para o Senhor, que saíram marchando à frente do exército, louvando a Deus e dizendo: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, a batalha já está ganha pelo poder da verdadeira profecia. Crônicas 20:21 diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo resplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Bastou o louvor ter início para Deus começar a agir. O Senhor pôs emboscada contra os inimigos, que foram totalmente desbaratados, não havendo nenhum sobrevivente. Crônicas 20, 22 e 24. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. E os moanitas e os moabitas atacaram dos montes de Seir para destruí-lo e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáver. No chão, ninguém havia escapado. Eles ainda, meus irmãos, se mataram uns aos outros, porque diz aqui, a palavra de Deus, e os moanitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-lo e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Glória a Deus, né? Esse é o nosso Deus, um Deus poderoso, um Deus que fala e cumpre a sua palavra. Ele usou ali aquele servo dele com poder e glória em profecia e trouxe a vitória para Josafá e para todo aquele povo. Sem ao menos Josafá precisou levantar a sua mão. Só ele precisou de crer, de confiar e de acreditar no poder de Deus. Porque Deus, meus irmãos, o próprio Deus, fez com que aquele povo fossem derrotado. Deus guerreou, lutou a favor de Josafá. E Josafá não precisou levantar as suas mãos. Só ficou parado, como Deus havia ordenado. Com Deus não se brinca. Deus, Ele é poderoso, Ele é glorioso. Por isso, utiliza a sua fé, a sua confiança para ter na sua vida a saúde, a paz, a prosperidade, as bênçãos de Deus. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa confiar completamente no Senhor, porque só assim você vencerá. A chave da vitória é a oração, é a confiança no Deus eterno.